tarde a todos, boa tarde, sejam todos bem-vindos por mais um dia de aula. Sintam-se abraçados e acolhidos pela tia Meiriane. Um beijão assim no coração de cada um de vocês. E hoje nós teremos 4 aulinhas. Eu digo 4 aulas porque nós temos 2 aulas de história e 2 aulas de ciência. E na nossa aula de história de hoje, nós vamos estudar a página 20 e a página 21. Só essas 2 páginas hoje. Nós vamos estudar na página 20 o mundo que queremos. Nós vamos recapitular um pouco o que nós estudamos nas unidades passadas, né? Nós vamos estudar aí a pré-história do Brasil. E o que foi o período da pré-história? O período da pré-história foi quando surgiu os primeiros antepassados, vocês lembram? Os primeiros seres humanos, né? Que foram os primeiros ancestrais, né? Conhecido como seres humanos. E isso aconteceu há cerca de 4 milhões de anos antes de Cristo, né? No período da pré-história também foi descoberto o quê? Foi a invenção da escrita, né? Também essa invenção da escrita foi feita pelos esses primeiros seres humanos, os ancestrais, né? Também há 4 milhões de anos antes de Cristo. Vários acontecimentos, minha gente, houve no período da pré-história, né? Nesse período também houve o período paleolítico, neolítico, né? Vários acontecimentos, né? E neste texto que hoje nós vamos estudar, O Mundo que Queremos, nós vamos estudar a pré-história no Brasil, né? Quando foi que começou a pré-história no Brasil, né? Aí nós temos um texto, né, que foi escrito pela essa arqueóloga aí, a Neide Guidon, né? Que ela foi a pesquisadora responsável pela criação do Museu do Homem Americano no Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica localizado no estado do Piauí, né? Em São Raimundo Nonato. Fica localizado na cidade de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, né? Aí ela vai retratar um pouco sobre alguns vestígios deixados, né, pelos primeiros seres humanos, né? Pelos esses primeiros seres humanos há 4 milhões de anos atrás, né? E o que ela vai mostrar aí são algumas representações artísticas feitas por aqueles seres humanos que habitavam, né, durante o período da pré-história, que foi os primeiros ancestrais. Ela vai falar um pouco aí sobre as figuras rupestres, né? Porque o que a gente pode ver, né, que essas pessoas deixaram os acontecimentos que comprovam que realmente, né, existiam os primeiros habitantes no Brasil, né? E existiram os primeiros habitantes, né? No mundo, o que comprova isso são esses vestígios deixados, que são essas figuras rupestres. Nós vamos ver uma imagem sobre, assim, o que são as figuras rupestres, né? Observe essa imagem aí, ó. Figura rupestre, o que são? São as representações artísticas, né, deixada pelos primeiros habitantes, né, que começaram a habitar, eu vou dizer aqui no Brasil, mas os primeiros habitantes que vieram habitar, né, no mundo, os primeiros habitantes, né, que nós conhecemos como os primeiros ancestrais, né, os primeiros seres humanos, certo? Lá da pré-história. Então, são essas representações artísticas, são esses desenhos, né, gravados em pedras. Estão observando, ó? Esses desenhos gravados em pedras e essas representações artísticas. E onde ficam guardadas essas figuras rupestres? Geralmente elas ficam guardadas em museus, né, nos museus,
para comprovar que realmente aconteceu, né? Essa época da história, o período da pré-história. Fica guardado nos sítios chamados arqueológicos, né? Sítios arqueológicos, né? Onde são guardados também esses vestígios deixados pelos primeiros seres humanos. Olha aí as representações que eles deixavam gravado nas pedras, ó. Assim, umas imagens, uns desenhos, né? Tipo uns desenhos que eles faziam nas pedras, ó. Aí nós temos vários tipos de desenho. Nós temos aí, ó, parece búfalos, né? Veados, né? Figura, ó, parece assim umas imagens de uns lobos, né? Peixes. Então, tudo isso mostra, né, que o que eles deixaram, os rastros que eles deixaram, os vestígios que eles deixaram em documentos, né, que nós chamamos essas representações rupestres. Nós vamos aqui voltar para o nosso texto. Aí nós vamos ver aí, ó, essa arqueóloga, né, que ela foi a criadora do Parque Nacional da Serra da Capivara, ela dizia que o maior interesse deles era nas artes rupestres, né? Pinturas e gravuras, como eu mostrei para vocês, deixado em algumas pedras, deixados em pedras, deixados em rocha, né? Deixado em algumas serras, né? Serras grandes, deixado em alguns morros, né? Então, como que eles faziam esses desenhos? Era todos os instrumentos, né, que eles utilizavam na época. Fazia com pau, pedras, né? Riscavam pedras, faziam com folhas, né? Folhas verdes, plantas, né? Eles utilizavam tudo o que eles tinham na época, né? O que eles tinham, né, na mão e o que eles sabiam fazer na época, né? E logo a gente vê aí no texto, ó. Aí essa arqueóloga também, ela diz que em junho de 1979 foi criado esse parque, o Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Sobre as paredes dos abrigos desse parque existe uma densa quantidade de figuras rupestres, realizada durante milênios e milênios de anos, ó. E o que era que tinha nessas paredes, né? Tinham as representações de animais, muito diversificada, né? As representações desses animais, sendo possível reconhecer algumas espécies inexistentes hoje na região, né? Que foi o caso de alguns animais que na época hoje já estão extintos, né? Como o caso dos camelídeos, né? Os bicho preguiça, né? As preguiças gigantes, que hoje estão extintos, né? Não existe mais devido à caça predatória do homem. Existe também reprodução de capivaras, veados galheiros, caranguejos, jacarés e certas espécies de peixe, hoje desaparecidas na área, extremamente árida, para poder abrigá-las. Então, veja aí uma imagem, ó. Essa imagem aí, a gente pode ver bem nela, né, de uma serra verde. Isso aí é o que? A vista da formação rochosa, né, do Parque Nacional, onde está localizado esse parque, né? Olha a vista dele aí, ó. Nesse parque aí, a gente pode observar que nessas rochas, a gente pode ver presente várias representações de figuras rupestres, certo? Na página 20, nós temos aí uma atividade, na página 21. Você vai fazer a questão 1, a questão 2 e a 3. Responda as questões de acordo com o texto. Onde fica situado o Parque Nacional da Serra da Capivara? Lá no textinho que eu li, né? Que eu expliquei para vocês alguns trechos, fala da localização.
Que tipo de vestígios foram encontrados no parque? Lá eu deixei bem claro, né? Falei. Você vai pesquisar e colocar a sua resposta. Observe a imagem e responda as questões, ó. Aí é uma imagem de alguns animais deixados, ó, de algumas figuras rupestres, ó. A gente observa que são animais, né? Capivaras, veados, caranguejos, peixes, ó. São vários tipos de imagens, você pode observar. Aí você vai dizer que figura de animais os pesquisadores encontraram nas paredes dos abrigos do Parque Nacional da Serra da Capivara. Tá tudo lá naquele texto. B. Que animais extintos atualmente foram pintados nas paredes das cavernas? Você vai dizer também, tá tudo lá naquele texto. Terceira questão, reúna-se. Como você não pode estar se reunindo com um colega, né? Você vai fazer na sua casa. O que você vai fazer? Você vai falar sobre a importância da manutenção e da preservação das figuras rupestres no Parque Nacional da Serra da Capivara. Você vai pesquisar lá naquele textinho e vai falar qual é a importância da manutenção desse parque. Por que é importante manter esse parque? Porque nós sabemos que lá estão guardados o quê? Vestígios, né? Documentos que comprovam o período da pré-história, né? Então, é importante guardar, né? Guardar esses arquivos, esses documentos, guardar essas imagens de representações de figura rupestre. Você vai falar da importância, ok? Boa atividade para todos.